Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, chegamos no nosso último vídeo de Meta 26, a partir do exercício 4, certo? Então, no exercício 4, tá falando sobre as dimensões, tá? De uma quadra de futebol, um campo, na verdade, né, de futebol, estabelecido pela FIFA, tá? As dimensões aí que regulamentam, né, a questão do campo, né, de futebol, que o comprimento precisa ter mínimo de 100 metros e máximo de 110, e que a largura precisa ter um mínimo de 64 metros e máximo de 75 metros, certo? Aí aqui no esquema, aqui no desenho, diz que está representado um campo de futebol que segue essas determinações, tá? Só que eu não tenho o comprimento, tá? Eu só vou ter a largura, que é de 68 metros. Aí ele dá a área pra gente desse campo, né? Que mede 7.140 metros quadrados. Escreva e resolva uma equação para determinar o valor da dimensão C do campo. Então, a gente vai pensar na área, tá? Se eu tivesse esse Czinho, para eu fazer a área seria C vezes 68, né? Como eu não tenho esse C, o que eu vou escrever? 68 vezes C. Mas eu tenho essa área que é de 7.140, então eu vou igualar isso a 7.140, tá? Aqui, ó. Operação inversa da multiplicação, porque eu tô fazendo 68 vezes C. Eu tenho que fazer, então, a divisão, tá? Aí eu faço 7.140 dividido por 68, que dá 105. Então, o comprimento é de 105, né? O comprimento do campo mede 105 metros. E na letra B faz uma pergunta com relação a isso. A medida do comprimento que você obteve no item A está de acordo com as regras da FIFA? Justifique sua resposta. Sim, né? Por quê? Porque esse 105 está dentro dessa faixa permitida, né? Que é de 100 metros e 110 aqui, ó. Falou no começo do enunciado, né? O comprimento, ó. Mínimo de 100, máximo de 110. Eu achei 105, tá valendo, então. Certo? Questão 4, né? Aí na questão 5 diz assim, ó, efetue os cálculos em seu caderno e associe cada equação da coluna da esquerda à sua respectiva solução na coluna da direita. Então tem duas opções, ou você resolve isso, tá, no caderno mesmo, resolve a equação, vê a tua resposta e procura a tua resposta aqui, tá? Ou uma segunda opção é você ficar experimentando aqui os valores de x que dão certo, por exemplo, por que essa primeira aqui, a resposta vai ser x igual a 1? Porque na hora que eu coloco 1 aqui no lugar do x, né, olha o que acontece. 15 vezes 9 vezes 1, 15 menos 9, que é 6, né? Lembre-se que aqui é 9 vezes x, né? E quando eu coloco 1, fica 9 vezes 1, ok? E daí, por exemplo, por que essa aqui, a resposta vai ser x igual a 14? Porque na hora que eu coloco 14 aqui, ó, fica 2 mais 14 sobre 7, vou repetir o 2, só que 14 sétimos é a mesma coisa que 2 inteiros, e 2 mais 2 dá 4, que é a resposta que deu aqui, ó, no final, certo? Então, também é uma opção, se não quiser resolver toda ela, até eu acho mais fácil, né? A gente escolhendo os valores aqui, experimentando. Como eu já achei 2 aqui para vocês, com 1 e 14 não precisa fazer. Aí eu vou experimentando, que nem essa aqui, né, que é menos 12, porque na hora que eu coloco no lugar do xzinho aqui o menos 12 dá certo, né, nesse caso aqui dá o mesmo valor dos dois lados, ok? Então é só, talvez uma maneira mais fácil para vocês resolverem, experimentando aqui os valores, ok? E na questão 6 diz assim, resolva mentalmente cada uma das equações. Então, aqui você tem x mais x igual a 8, tá? Por que o x é igual a 4 aqui? Porque 4 mais 4 igual a 8. Ah, mas não poderia ser 5 e 3? Não, porque o x é um só, tá? É uma resposta só. Então, se ele vale 4 aqui, aqui ele também tem que valer 4, certo? E aqui, ó, 3x igual a 7 mais 2. 7 mais 2 é 9. Tá? Então, vai ficar 3x igual a 9. Daí você vai pensar assim, que número que eu multiplico por 3, né, e dá 9? Tem que ser o próprio 3, certo? Aqui, 4x menos x igual a 6. Dá até para você fazer uma continha aqui, para simplificar um pouco, ó. Aqui vai ser 1. Aí você faz 4x menos 1x, você ficaria com 3x, né?
3x igual a quanto? Igual a 6. Que número que eu tenho que colocar aqui, né, para dar 6? 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2, certo? Aqui também pode colocar 1 para não esquecer. 2x menos 1x igual a 10. Se você tem 2 e tira 1x, ainda te sobra 1, né? 1x. 1x igual a 10. Mas o que é 1x? 1x é a mesma coisa que x, então x igual a 10, certo? Aqui, 5x igual a 18 menos 3. 18 menos 3 é 15, né? Então, vou escrever lá, 5x igual a 15. Que número que eu tenho que multiplicar ali, né? 5 vezes quanto para dar 15? 5 vezes 3, por isso que o x é 3. E aqui, ó, aqui vai ser 1, né? Então, 1x mais 3x, você fica no total com 4x, né? 4x igual 10 menos 2 dá 8. Agora, você pensa, 4 vezes quanto para dar 8? Né? Tem que ser 4 vezes 2, por isso que o x igual a 2, certo? Então, a nossa tarefa seria até aí, tá? Na questão 6 de meta 26. Aí, na próxima meta que a gente continua do 7 em diante, ok? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!